queridos irmãos, nós estamos aqui para poder contar como que aconteceu, como surgiu o MV. Não estava em nossos planos criar um ministério, né, Daniel? Quando nós viemos de Honduras, nós fomos comportar por 2 meses, a Beth já ficou grávida, né? E ali nos envolvemos com a TV Terceiro Anjo, já contamos essa história, 2012, aí 13, né? Isso, mas a minha cunhada, a Miriam, ela me passou um material de educação áudio de uma moça Melissa, e eu estava ouvindo, e o Daniel Betts, mas deixa eu ouvir primeiro, porque eles tinham um certo cuidado com o IEST. Então, um preconceito já estabelecido por ouvir falar. Porque eu era, nesse momento, não estava, na verdade, presente, lia bastante material institucional, George Knight, Parousia, e eu buscava saber. Eu até queria trabalhar lá no NASP, fiz uma proposta, que apresentei para o pastor Martino, de gravação em áudio das aulas, de todas as aulas da faculdade. Montei a faculdade ali do NASP. Não, você montou a faculdade? Montei o prédio da faculdade no Google Projeto. Earth, ali no Google Earth, enfim. E eu tinha, então, certo preconceito. Mostrei para minha irmã, olha, a revista Adventista fala mal, esse IEST é filho do Heartland, Hope International, cuidado, né? Eles pregam isso, teologia da última geração. Eu fui pesquisar o que é, na Wikipédia tinha um artigo, enfim. Mas aí nós conhecemos pessoalmente pessoas do IEST, né? Até Diego Silva foi lá com Santana Verde e outros amigos visitar, e então isso ajudou a quebrar preconceitos, né? Vendo que eles eram cristãos devotos realmente, que levavam a vida cristã a sério, né? E isso nos impressionou muito favoravelmente. Então, ali nós tínhamos alguns vizinhos, amigos, que nos convidavam para seus pequenos grupos. E estudávamos a verdade presente, certas coisas eu não aceitava, mas comparando com a Ellen White, realmente não. Ela diz que só há uma definição de pecado, não. Então, né, decisão. E eu fui marcando nos favoritos de Ellen White, sobre a Morada de Cristo, fui estudando, li o livro Retorno da Chuva Serôdia, e a Beth foi também se envolvendo na verdade presente. Sim, era muito agradável estar com essas pessoas, esses vizinhos, amigos, eram jovens casados também, e o estar com eles, a conversação, a nobreza, muito nobre os assuntos, as conversas, os estudos, e assim é tudo irmão White, Bíblia, até que eles nos convidaram, né, Daniel? Sim. Para um encontro que ia ter na casa de alguém lá em Ubatuba. Na praia, que choveu bastante, e a gente ficava mais dentro de casa, mas era muito consagrado, era muito, muito agradável estar ali. Sim. Tinha uma atmosfera muito boa, espiritual, e nesse encontro de Ubatuba, você vê aqui uma foto, eu estou aqui borrando os rostos, porque não quero expor ninguém, mas foi um encontro memorável, né? No final do qual eu fui convidado a participar de uma reunião, domingo, né? Ali no aposento superior, para a gente poder planejar um encontro, porque a ideia, as pessoas que foram convidadas eram pessoas que tinham ido ao encontro anual de jovens conservadores, consagrados, lá nos Estados Unidos, chamado GYC, que começou com o nome General Youth Conference, Conferência Geral dos Jovens, mas aí teve que mudar o nome, porque não reflete o pensamento da Conferência Geral, então mudou para Geração de Jovens por Cristo, GYC. E a ideia, e eu fui convidado assim de última hora para participar, era formar um desses no Brasil, né? Então, pessoas estavam participando ali, várias delas, que já tinham ido ao GYC nos Estados Unidos e por isso foram convidadas para que se fizesse no Brasil, né? Simplesmente sem, a priori, pedir a permissão da igreja, mas uma das pessoas era funcionário da igreja. Então, meio que, né, tinha um apoio indireto e parcial. E então se fez uma reunião. Nessa reunião,
eu fui escolhido para ser responsável pela divulgação. Como eu trabalhava na TV Terceiro Anjo, então, e de fato fizemos ali uma divulgação do GYC na TV Terceiro Anjo, de que seria um projeto similar, né, ao GYC aqui no Brasil. E no final da reunião, ficou precisando ainda um secretário, né? E depois de um silêncio ali, eu falei, olha, eu fui secretário de igreja por 4 anos na Suíça, se precisarem. E aí então me colocaram como secretário e saímos de lá então, já marcando reuniões de encontro pelo Skype, né? Algumas pessoas se reuniram porque moravam próximos, outras pelo Skype, e depois isso já, que voltamos para Engenheiro Coelho, né? Reuniões pelo Skype para escolher a data e o nome do evento, que não tínhamos nome. E aí eu lembro que ficou empatado entre BYC, que seria GYC, mas com um B de Brasil, ou Congresso MV. Esses foram os finalistas. E aí o presidente, o diretor, teve que desempatar e ficou sendo o Congresso MV. Mas eu lembro que uma das pessoas até falou, olha, eu vou registrar o nome BYC, porque é muito bom e tal. Ou seja, não foi tão unânime esse nome. E decidimos então pela palestrante principal e o local, que seria em Ibiúna, São Paulo. Porque ali quase que foi Piedade, São Paulo. O irmão também adventista tem ali uma chácara, mas seria meio fora de mão, longe do aeroporto. E Ibiúna, então, outra pessoa sugeriu e deu certo ali, né? E foi marcado, então, o primeiro Congresso MV, de fato, para abril de 2014. Essa reunião de Ubatuba tinha sido, acho que setembro, outubro de 2013, né? Tá, então esse primeiro MV, de fato, aconteceu em Ibiúna. Nós fomos com o carro da minha mãe ali, com a Beth, demos carona para algumas pessoas, mas o diretor, ele era teologando da faculdade lá em Engenheiro Coelho, e no último ano. Então ficou uma situação meio melindrosa, porque a faculdade tinha pressionado e ficou sabendo, pressionado de que, olha, isso poderia prejudicar o teu chamado, né? E ele acabou não indo, o diretor do ministério acabou não indo para o primeiro congresso. Então, foi meio estranho, assim, eu não sabia o que eu deveria fazer, o que não, para não exercer mal a autoridade que não era devida, mas é que até lá eu já tinha, como secretário, cobrado das pessoas, pessoal, vai ser tal data a reunião, qual que é a pauta, né? E assim por diante. E você estava organizando, você já tinha alugado o estabelecimento, já estava tudo fechei, certo, fiz a comprado transferência. as comidas, e quem que ia cozinhar, já estava tudo organizado. Então não tinha por que não ter a reunião, que nós queríamos estudar a palavra de Deus, né? Isso. Então, assim, foi muito bom. A palestrante principal veio e a igreja, até local, o pastor local da igreja foi lá e deu um depoimento positivo. Sim, ele gostou. A cada meio ano, adventistas de todo o Brasil se encontram para fortalecimento espiritual. O foco não está no entretenimento e lazer, mas no preparo espiritual. Os seminários se dividem em teóricos, práticos e evangelísticos, e são do tipo workshop. Um dos seminários aborda a preparação para sair das cidades. Fica claro que para isso precisamos saber como viver não somente no campo, mas viver do campo. Então, o que fazer com os restos de alimentos, como fazer que esses restos de alimentos sirvam para adubo para novas plantas, como cobri-los e fazer com que as bactérias se proliferem ali e não morram. Aulas de culinária ensinam a cozinhar usando somente alimentos do reino vegetal. E todas as refeições do Congresso MV seguem as instruções reveladas. Nada melhor do que desfrutar desses alimentos em meio à natureza e na companhia de pessoas com os mesmos objetivos. E sempre Deus nos apresenta uma questão, depois você se ajusta e aí depois Deus mostra outra, né? E agora eu estou caminhando
para o vegetarianismo estrito, né? Simplicidade caracteriza não só a alimentação, mas também o alojamento e o próprio lugar do evento, em meio à natureza. Outras áreas de estudo incluem espírito de profecia, tratamentos naturais e seminários evangelísticos. Cada noite, mensagens poderosas animam os congressistas a levar sua vida espiritual a sério. É um verdadeiro encontro com Deus. Inspirado no GYC americano, o Congresso MV busca resgatar a verdadeira identidade adventista e ajudar a preparar um povo para ficar de pé na última batalha. São temas valiosos, valorizando a saúde, altamente espiritual. Percebi que as pessoas estão voltadas para um conteúdo espiritual, para um reavivamento, para uma reforma, incluindo aí um espírito de missão. Então, daquilo que eu observei, eu achei aqui um encontro enriquecedor, que enobrece, reaviva os nossos jovens, os nossos irmãos, levando-nos de volta aos princípios que a igreja sempre pregou, que os pioneiros valorizaram, a busca de orientações práticas para uma vida saudável. E aqui a gente encontra coragem, né, e realmente busca de Deus essa consciência para realmente engrenar na missão e poder ajudar aí a salvar muitas vidas. E ficamos felizes também com o depoimento dele, porque como estávamos vindo de Honduras, naquele país, as pessoas, os pastores, a organização, eles são igual nos Estados Unidos, eles apoiam os ministérios de apoio, né? Não tem preconceito, como infelizmente é aqui no Brasil. Então, assim, esse pastor, ele começou a apoiar, fez um testemunho bonito e nós estávamos super felizes, porque era isso que a gente queria, né? Não queria sermos mal entendidos. Posteriormente, esse pastor pediu para retirar esse vídeo, a referência dele, que nós fizemos a ele num folhetinho, né? Enfim, não teve oposição da igreja a nível de associação. Eu lembro que até na volta nós passamos ali pela clínica de São Roque, comumente chamada Clínica Natural, Vida Natural, nunca sei que é lá na clínica de São Roque. E que ali, por acaso, nos encontramos com o presidente Sidionil Biasi, e ele só perguntou assim, e aí, como é que foi? Foi bom e tal? Eu falei que sim e tal. E eu até queria falar uma coisinha. A primeira vez que eu fui lá, nessa clínica, achei super bonito, que agradável, minha mãe estava doente. E aí eu resolvi perguntar quanto custaria para minha mãe passar ali, fazer tratamentos. Então eu descobri que na época, uma semana custava R$8.000. Eu fiquei muito triste, eu fiquei pensando, gente, mas Senhor, só os ricos que podem ser tratados da tua maneira, do teu agrado, em clínicas assim? Não é possível. Eu vou ter que fazer alguma coisa em prol disso. Precisamos ter um lugar onde a gente possa receber pessoas ricas ou pobres, porque minha mãe não pode pagar, nem a gente podia pagar essa quantia para ela, né? Então foi aí onde nasceu a primeira sementinha do trabalho de fazer algo em prol, assim, na área da saúde natural. Nesse encontro do primeiro Congresso MV, eu fui assim bem, bastante com comunhão com Deus, e porque era uma situação bem chata assim, né, que precisava ter muita prudência. Eu lembro que antes de ir, eu imprimindo coisas, eu também fiz questão de imprimir essa minha colinha de versos cantados, só que está em inglês, Scripture Songs, tem centenas delas aqui, para eu ter comunhão com Deus mais intensamente, porque em encontros assim, em congressos, quando tem muita coisa na sua cabeça, na minha cabeça, eu não consigo parar para ler, ter meu devocional. Então eu vou caminhar cantando versos bíblicos. Então eu fui lá junto ao jardim, junto a Libiúna, não é tão rural, mas essa chacrinha ficava bem no cantinho da cidade, tinha bastantes árvores, e eu fui lá orar à noite, né? Tive uma comunhão com Deus bastante forte, mas ali na equipe foi meio tensa a questão, né, de
de que se eu tinha que ficar no pé das pessoas para elas participarem. Mas eu defini assim, né? Eu perguntei, olha, na ausência do diretor, vocês querem que eu faça esse trabalho mesmo? Eu não quero aqui fazer uma coisa sem o consentimento de vocês. Então foi decidido que sim, que eu estaria continuando ali na direção, né? Mas para o próximo Congresso MB, nosso plano era convidar o pastor Bohr, Stephen Bohr. Então nós decidimos que ali seria pequeno demais para ser outra vez ali. E antecipamos talvez 300 pessoas ali nesse encontro. Nós até queríamos que voltasse a ser nessa mesma associação, onde o presidente, Sidney Biasi, era simpático a esse tipo de ministério, pelo menos não fazia oposição, né? Mas, pesquisando, nós não encontramos um local que fosse rural e tivesse um centro de convenções assim, né? Porque são poucos municípios na Paulistana que têm municípios rurais. Que coubesse tantas pessoas, né? São Roque, ali, Biúna, e não tem muita parte rural. E então nós fomos procurar também em Suzano. Se não fosse em Santa Isabel, seria em Suzano, mas só que ali era um motel desativado, tinha muitos chalezinhos, e também o local de reuniões era um segundo piso, e não sei se aguentaria muitas pessoas, seria meio, né, perigoso. Mas eu senti uma atmosfera meio estranha por ter sido um motel, sabe? Alguma coisa meio estranha no ar. Mas de última hora, né, eu e meu conselheiro fomos fechar negócio com esse homem do motel, num shopping lá de Campinas, que era um ponto de encontro fácil. Mas depois da reunião, que foi boa, a gente já saiu predisposto, a gente tinha negociado o preço, fomos também, esse meu conselheiro indicou esse local de Santa Isabel. E eu fui lá no mesmo dia e amei, gostei, fiz videozinhos e apresentei para as pessoas. Mas só que era na Associação Paulista do Vale, bem como Suzano também, seria Paulista do Vale, que tinha um dos presidentes mais oponentes a esse tipo de ministério, que eu já sabia que esse tal pastor não gosta dessa ideia. E eu escrevi para ele, falando por e-mail, né, nossa proposta, e ali, em um dos e-mails, eu não respondi por um tempo, e ele acabou, então, já alertando esposas de anciãs que se reuniram nesse local de Santa Isabel, no mesmo local, Hotel Estância Santa Isabel, esposas de anciãos, e ainda foi meu aniversário, que uma das esposas de ancião me falou, olha, Daniel, o pastor presidente da associação falou isso, que nesse lugar, em alguns meses vai ter um encontro, o pessoal é assim, se chama Congresso MV, né? Mas eu senti bastante o carinho de Deus nessa fase, porque eu estava sentindo falta de perseguição trabalhando na TV Terceiro Anjo. Eu já sabia da oposição que Walter Veite tinha em outras partes do mundo, pela igreja. E eu achava estranho que não tinha essa oposição, porque é a oposição à verdade presente. E achava estranho. Então, quando veio, em certo sentido, foi assim, quase esperado, né? Eu senti bastante carinho de Deus para essa nova fase de oposição e de lutas. Então Deus se mostrou bem perto de nós, né, Beth? Como é que você experimentou essa questão da oposição, de que agora o pastor é contra? Eu lembro que uma amiga estava na África, uma muito querida amiga minha, ela estava lá na África. E lá na África, esse pastor começou a alertar os missionários ali. E ela falou, espera, pastor, o senhor está falando assim, mas eu conheço ela foi colega, inclusive, do seu filho lá na Argentina. Não seria interessante o pastor, escutar, ver realmente se eles são o que o senhor está falando que eles são? Então, ela falou isso comigo e ele resolveu, tá bom, vou dar uma chance, fez um encontro com o Daniel. E aí o Daniel apresentou aquela história dos discípulos que falaram assim para Jesus, Jesus, tinha uns outros expulsando demônios em teu nome, mas como eles não andam com a gente proibiu. E Jesus falou, não façam isso.
Então, quando o Daniel apresentou esse texto, né, essa história, ele, obrigada, Daniel, por ter me... Agora entendi, vocês são jovens querendo trabalhar para o Senhor Jesus, obrigado. Mas assim, ele falou uma coisa na frente, fez completamente outra coisa por trás. Mas assim, não temos rancor, não temos assim, nenhum sentimento mal. Eu até gosto desse pastor, ele é pai de um colega meu lá da Argentina, né, eles são brasileiros. Mas é como o Daniel falou, a gente sabe que o inimigo quer atrapalhar o trabalho de Deus. E a gente tem que estar firme com Jesus. Porque ela estudou por alguns anos medicina na Argentina, por isso, né? Antes de me conhecer. Aí, saiu herpes no meu rosto. Eu fiquei com o rosto pipocado. Sim, quando o Daniel ele passa um momento de estresse, eu não sabia disso, só depois de casada. Mas 2 vezes. E o Daniel passou um momento de estresse tão violento, a gente passou um momento assim de mal compreendidos, mas Jesus também passou por isso, de não ser bem compreendido. E o Daniel ele ficou com o rosto deformado, a herpes ela veio de dentro para fora e ele ficou assim com os olhos inchados, apertados, o beiço bem largo e saiu as feridas, né, grande aqui assim na boca. E eu ainda estava com um pouquinho com herpes quando eu fui lá visitar o hotel, a estância Lá Ave em da Sumaré, Vida. né? Ave da Vida. Junto com o meu conselheiro fomos lá e essa parte já contei, né? Mas voltando à questão da oposição, então, o primeiro diretor do MV, então, pulou fora, realmente não se envolveu, ele teve que deixar bem claro para a faculdade teológica de que ele não estava envolvido. Então, isso aí é certamente uma armadilha para quem quer passar da faculdade teológica para a verdade presente, de estar preso por circunstâncias e de ter que agradar 2 senhores, né? A sua convicção, a sua consciência, que é a voz de Deus, e os senhores aqui da terra, que são os rabis modernos, ainda para poder concluir o curso e, quem sabe, garantir. Ele acabou não entrando para a obra depois, por opção própria, né? Mas foi muito importante a vida dele, de sua família, do outro também. A gente não quer falar nomes, a gente respeita, né? Mas na época éramos muito amigos, foi muito importante para a nossa vida espiritual. Ou seja, pessoalmente, a nível pessoal, nos damos bem até hoje, nós conversamos, né? Mas ideologicamente, realmente, seguimos 2 rumos, porque no Congresso MV, o primeiro Congresso MV, ali já tinha pessoas do IEST, inclusive o diretor e a esposa do IEST, naquele momento, estavam lá no primeiro Congresso MV. E vários ministérios que hoje em dia já são mais conhecidos, né? Estavam ali também. Sim. E eu até falei com esse diretor do IEST no momento ali, falando que a gente não queria se associar muito intimamente. Para não se queimar. Assim como Jesus e João Batista não se associaram em sua juventude, para não ter a alegação de que eles conspiraram. Você me anuncia, aí depois eu venho, né? Mas eu já estava com meu coração propenso a aceitar, porque alguém tinha me dado uma pilha de CDs de áudios do IEST, e eu gosto de áudios até hoje, de escutar, né? Áudios, e eu fui escutando e aceitando. Vida no Campo, Vitória sobre o Pecado, Vindicar a Deus, educação, nesse primeiro Congresso MV, sim. Eu sei que nós tínhamos muita sede da palavra de Deus, e eu peguei o propósito de ler todos os livros do Espírito de Profecia. Amém. E o Daniel também muita sede de querer saber qual que é a vontade de Deus. Se já está tudo escrito, a luz está ali, nós não devemos ficar esperando apenas pelos líderes nos falar ou nos ensinar. Se a palavra de Deus está escrita, por que não ler por nós mesmos? Amém. E eu estava então numa situação bem interessante, trabalhando para a TV Terceiro Anjo, que estava sendo aceita até certo ponto, né, na comunidade adventista,
E, por outro lado, diretor de um ministério bem queimado. Eu perdi os meus cargos que eu tinha, que eu, a cada quarta-feira, lá na capela do Residencial Lagoa Bonita, que é o principal condomínio onde os pastores e professores moram, né? Eu não sei, hoje em dia já se espalhou para outros condomínios, mas foi o primeiro, né? Os principais moram lá até hoje, eu penso. Então, nas quartas-feiras, era eu quem convidava os palestrantes. Os pregadores, né? Os pregadores para pregar. E até hoje, no canal nosso, que nós tínhamos então, que é o nosso principal pessoal, a Miel Internacional, tem aqui o testemunho de vários pastores, muitos deles conhecidos lá do NASP, né? Que é o que eu filmava com uma camerinha bem caseira, sem handcam, né? Que eu colocava nesse canal. E também eu era suplente do pastor Zé Carlos Ramos na Escola Sabatina dos Adultos, lá no NASP. Então, quando ele não estava, muitas vezes me convidavam para eu passar a lição, e ali eu já apresentava assuntos polêmicos, quer dizer, polêmicos para eles, mas só que é de realmente reforma, especialmente reforma. Eu bati nessa tecla de deixar certas práticas, de mudar, por exemplo, não competição nos esportes, né? Então, tinha rebatido. Professores do NASP rebatiam e eu sei que então eu perdi esses meus cargos, mas isso aí foi de menos. Você também era professor dos adolescentes, né? Coadjuvante com outro. Professor, isso foi antes de ser suplente dos adultos. Eu fui ajudante de professor de adolescentes lá. E também dava estudos bíblicos, né? Fora, Engenheiro era uma Coelho. equipe que ia. Engenheiro Coelho, sim. E daí também, do nada, assim, o meu contato bíblico falou que não queria mais que eu fosse lá, né? Enfim, não sei como é que ele ficou sabendo de alguma coisa. Seja como for, eu tive um encontro com o presidente dessa associação nova que é da Paulista do Vale. Eu tive um encontro com ele, uma entrevista, por 1 hora mais ou menos, a gente marcou lá. E eu levei livros do Espírito de Profecia, argumentando com ele. Resumindo, a proposta dele seria nós fazermos um encontro sobre saúde, né? Deixar de lado temas doutrinários, deixar para fora isso aí, né? Mas ficou claro que eu não aceitei. Depois eu marquei uma entrevista com o Ministerial da União, lá em Artur Nogueira. Fui armado com livros também, mostrando ali, e também a mesma argumentação, né? A gente orou juntos no final e saímos em paz, entre aspas, mas o pastor Bor acabou não vindo porque um dos membros entrou em contato com o GYC, a liderança do GYC lá nos Estados Unidos, falando que aqui nós estávamos seguindo por um rumo independente, perigoso, então que a gente não podia mais usar o nome GYC, mas em vez de falar GYC Brasil, nós usamos o nome, o termo que era inspirado no GYC, né? Um encontro de leigos, mas tendo apoio da igreja. Era nosso objetivo, né? Nosso afã, mas acabou não acontecendo. E outro membro da equipe também que pulou fora fez o favor de influenciar o palestrante que viria em abril, né? Ty Gibson, para ele não vir. E foi até bom, porque, né, veio outra pessoa no lugar, mas e assim fomos ajustando a nossa teologia com a luz que nós recebemos do IEST, que veio do IEST, né? Ali, a vitória sobre o pecado, vida no campo. Basicamente, o IEST definiu a teologia do Congresso MV nesses primeiros anos. Depois do Diego Silva nos visitou em nossa casa pessoalmente, né? Com a esposa. E então nós agradecemos muito a esse ministério, né? Giancarlo também, por eles terem levado a tocha avante, e nós pegamos a tocha da mão deles, né? Pela graça de Deus. Então, hoje em dia o Congresso MV
está avançando nas verdades impopulares, continua esse mesmo rumo, tendo a oposição, sempre é o mesmo padrão da verdade presente. É sempre um caminho estreito, nunca o caminho vai se alargar e agora vamos confortavelmente num grande grupo para o céu, né? Sempre a norma é alta e o padrão é exigente. Então nós estamos felizes por poder suportar afrontas por esse nome. E você, Betsy, retrospectiva, desde que começou o Congresso MV em 2014, o primeiro Congresso MV, em 2013 tendo sido organizado, vai completar quase 10 anos. O que você tem a dizer sobre esses começos e como é hoje? Com certeza foi e é uma bênção. Tem sido uma bênção para nós, tem sido uma bênção para muitos ao redor do mundo, não só aqui no Brasil. Muitos entram em contato. A tecnologia, ela vai além, né, do que a gente pode trabalhar presencialmente. E uma coisa que você falou, o caminho ele vai se tornando mais difícil, mas não tem como a gente não ler e pensar, ai não é muito popular, vamos deixar quieto. Não, nós temos que ir avante. Porque os 154 mil, afinal, são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, já aqui na Terra. E uma coisa, Daniel, que me chama muita atenção, os luteranos poderiam falar assim, mas Lutero, não sei se ele entendeu sobre o sábado, vou ficar aqui, só até onde Lutero... E aí acaba? Então, assim... Nós também, a irmã White, ela escreveu muitos temas, inclusive na época em que ela estava viva, os irmãos, eles eram muito tardios, muito devagar para poder aceitar e pôr em prática. Então, assim, a gente vê que se na época dela viva já tinha essa dificuldade, imagina hoje, que é apenas nos livros, não é popular, não são todos os pastores que querem ler e apresentar para sua igreja, para os seus membros. Então, assim, infelizmente, é com tristeza e muitas vezes a gente chora que os próprios membros que estavam buscando há 10 anos atrás não vieram caminhando com a luz, e quando chega uma nova luz e não aceitou 2, 3 luzes para trás, ou seja, não tem aceitado, fica mais difícil mesmo de continuar aceitando. E nós jamais podemos baixar a norma. Eu me lembro que um dos componentes do grupo, no começo, propôs que nós, nos congressos, servíssemos ainda leite. Me lembro. Leite de vaca, né? Para não escandalizar. Mas daí outro membro da equipe falou, eis aí nossa missão, exatamente esclarecer e levar um passo avante a reforma, né? Então, felizmente não foi aprovado, né, na comissão. Essa comissão acabou se esfacelando, né? Eu também desconvidei alguns, porque estava sendo um desfavor. Eu via que a essa altura do campeonato... pesado. A essa altura do campeonato não funciona com comissões. Quando há comissões, acaba se acomodando, baixando a norma e tornando politicamente correto, buscando apoio da igreja, né? Sabe também, Daniel, as pessoas ficam preocupadas e a multidão, são quantos seguidores, tem quantas pessoas? Mas Jesus também passou por um momento assim, né? Aliás, bem lembrado, Jesus, ele começou buscando apoio do Sinédrio, não formalmente, mas ele foi lá quando criança expor, né, para que eles conhecessem ele pessoalmente, como uma criança bem despretensiosa e não querendo ensinar, mas buscando saber. Depois, pessoal, a Betsy foi lá receber uma visita, chegou um carro e eu vou continuar aqui. Jesus, ele... Aí, né, no começo, ele teve seu ministério na Judéia. Aí foi rejeitado, quer dizer, Judéia e Jerusalém, a capital. Foi rejeitado lá, passou para Galileia. Quando houve rejeição lá, foi para Pérea, e aí já queimou o campo todo. E afinal de contas, eram poucos seus seguidores. Muitos deles não tinham coragem de confessar abertamente.
Então Jesus nunca se focou em quantidade. Nós estamos interessados no que o céu pensa de nós e que seremos bons herdeiros da tocha, levando avante a causa da verdade. Sejam poucos ou sejam muitos, buscamos acima de tudo a honra que vem de Deus e não dos homens. Olha, então esse foi o começo do Congresso MV em 2013, 2014, tá? Está vindo uma visita. Eu vou então justamente encerrar, tá bom? E o próximo episódio vai ser mais histórias miraculosas da Betsy. Não tão recentes, também da sua juventude, antes de me conhecer, mas mais histórias sobrenaturais da Betsy, tá bom? Vamos fazer uma oração? Vamos encerrar com uma oração. A pessoa que veio está usando barba, então parece que é dos nossos. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Queremos te agradecer por esses anos, Senhor, de Ministério Congresso MV. Queremos te agradecer por cada pessoa que teve a sua vida transformada e a verdade presente avançando no caminho estreito. Queremos pedir uma bênção especial sobre cada pessoa que tem nos acompanhado e que tenha a coragem também de abraçar as verdades impopulares do caminho estreito. Tudo que o Senhor falou faremos, com tua força e pela tua graça. Louvado seja o teu nome, dê-nos um bom sábado em tua presença. Por Jesus oramos. Amém.